Olá, concurseiro, olá, concurseira. Mais um encontro que temos e com um tema extremamente relevante. Veja só, esperança de vida do brasileiro. Por que esse tema é relevante? Por que esse tema é importante? Algumas explicações sobre ele antes de iniciarmos a discussão. Primeiro, ele vai permanecer pelo menos por mais 10 anos importante em nosso país. Como assim? Daqui a 10 anos ainda esse tema será discutido. Porque o censo é elaborado de 10 em 10 anos. O censo mais recente foi feito em 2010. E olha só, 2011 que o IBGE conseguiu tabular e dizer que a esperança de vida do brasileiro melhorou, aumentou, passou para 74,8 anos. Perceba então, faça a coleta dos dados e até conseguir fazer essa divulgação, passa-se um período relativamente grande pela tecnologia que temos hoje. Então fica aí a dica. Esse tema vai ser explorado. Ele é de 2011, foi divulgado em 2012 e vai sim inspirar com certeza as bancas ao longo do tempo dessa década aí, até pelo menos o próximo censo, até surgirem novos dados. Perfeito? Agora, é o seguinte, onde que esse tema é cobrado, onde ele é importante ou como que ele pode ser explorado? Olha, a população, concurseiro, concurseira, interfere, é claro, na economia. Cada faixa etária, cada idade que nós vamos discutir, daqui a pouco você vai perceber que tem uma importância muito grande na economia, para sermos simplórios aí. Em políticas econômicas, como assim? Como que o governo vai planejar o ensino? Como que o governo vai planejar a questão do emprego? Previdência, a previdência social, que é um calo de todos os governos. Eu digo aí todos, não só a sucessão aí da presidência, por exemplo, mas o governo municipal, os funcionários municipais têm uma previdência, os funcionários estaduais e assim por diante. Idem para a iniciativa privada. A iniciativa privada precisa pensar nisso. E, é claro, os projetos que os governos vão desenvolver aí em todas as esferas, automaticamente saúde e mercado de trabalho. Então, o leque que existe para este tema, população, é grandioso. E eu sempre digo, a minha capacidade de estabelecer relações quando eu penso em população é determinante. Agora eu quero mostrar para você, concurseiro, concurseira, um dado muito interessante. Nós vamos fazer uma leitura de um gráfico, ou seja, das pirâmides etárias, e a partir desta leitura estabeleceremos relações sobre o tema e como que o governo e as empresas podem usar essas informações. Vamos lá? Nosso primeiro gráfico. Esta pirâmide que você está observando é de 2010. Só vamos ter outra agora em 2020. Portanto, as análises que surgirão sobre ela são importantíssimas. Mas vamos lá, o que nós temos que ver em uma pirâmide? Sempre há sua base, tá certo, concurseiro, concurseira? O seu topo, ok? E o seu meio. A partir que nós fizermos essa separação, nós vamos para as faixas etárias que você consegue observar aí, cada uma das idades. Nesse caso, 0 a 4, 5 a 9 e assim por diante. Fizemos essa interpretação, nós vamos perceber que a pirâmide brasileira tem uma base menor do que o meio. Veja, concurseiro ou concurseira, aqui, a partir dos 10 anos, ok? Até os 25 anos é onde está, neste caso, a maior parte da população brasileira.
E depois, quando nós vamos comparar com as outras pirâmides, você vai perceber que nós temos uma mudança significativa aqui em seu topo. Em 2011, a esperança de vida do Brasil deu um salto bastante grande. Ela passou para pouco mais de 74 anos, em média, claro, porque tem homens e mulheres aí e cada um vive diferente por questões biológicas, a mulher sempre vive mais. Isso é, um incremento de 0,31 anos, 3 meses e 22 dias, em relação a 2010, que era de 73,76 anos, e de 3,65 anos, 3 anos, 7 meses e 24 dias, sobre o indicador do censo de 2000. Parece banal eu dizer para você há tantos dias aqui, tantos dias acolá. Concurseiro, concurseira, no meio de milhões de pessoas, dias são importantíssimos, por exemplo, para a Previdência Social. Quando você for pensar na sua aposentadoria, você vai perceber que se conta os dias. Se você tem uma pessoa na família, um colega, uma pessoa mais idosa que já foi ver a sua aposentadoria, você vai notar que os dias são contados. E calcule, são milhões de reais que se investe nesse sentido, que são gastos com a Previdência em nosso país. Voltemos à nossa pirâmide, vamos lá. Quando eu disse para você lá no início que uma empresa se importa, é com o que eu estou riscando aqui, ó, com as faixas etárias. Pensa comigo uma coisa, concurseiro, concurseira. Aqui, do 0 aos 9 anos, claro que uma empresa ligada ao setor infantil vai olhar para esses dados, mas ela notou, como mostrei para você, que a base está encolhendo. Então, ela vai ter que fazer um planejamento para daqui a 10, 20 ou 30 anos, como é que ela vai estar no mercado. Retornemos à pirâmide, vamos lá. Veja uma coisa aqui, concurseiro, concurseira, nós já vamos passar para outras pirâmides. Se as pessoas estiverem envelhecendo, quem vai ter, neste ponto, concurseiro, concurseira, mais possibilidade de vender produtos? São inúmeros aí, desde a questão das farmácias, aquelas pessoas que vão fazer geriatria, ok? Até o governo pode incentivar jovens a seguirem essa carreira, já que será necessário se essa parte da pirâmide está aumentando. Veja mais um detalhe agora. Este meio da pirâmide aqui, onde tem uma grande parcela da população que está fazendo concurso na área de trabalho, que vai passar ali principalmente a partir dos 24 anos, aqui os 50 e alguma coisa. O governo também olha para isso, as empresas também olham para isso. Importantíssimo, então, a pirâmide, ok? Você não tem que decorar. Se você soube ler, se você sabe falar sobre ela e ela cair em alguma prova, com certeza você encontra a resposta através da sua interpretação, olhando para a pirâmide e para os itens ali, A, B, C, D, E, ou pode ser até tema de uma redação. Imagine se a banca resolve colocar mais de uma pirâmide e a partir dela pedir para que você desenvolva uma redação. Vamos fazer o seguinte agora, passemos para mais um conjunto de pirâmides, mas pirâmides pretéritas. A partir disso nós podemos saber como era o nosso país, como que ele chegou nessa que você acabou de observar e você pode fazer previsões para daqui a 10, 20, 30 anos. Correto? Vamos lá então, nossa próxima pirâmide, ou nossas próximas pirâmides. Olha que interessante agora, concurseiro, você tem uma visão aí de um período bastante longo, tá certo? Calcule que aqui nós saímos de 1980 até o ano de 2000. Olha o que aconteceu com o nosso país. A pirâmide de 2010 tinha o quê? Uma base menor. Aqui, neste caso, a base está maior. A população brasileira era maior
da população jovem. E mais um detalhe, concurseiro, concurseira, olha o topo da pirâmide. Veja que de pessoas idosas, você tinha uma parcela bastante pequena, chegando até os 80 anos. Você vê apenas traços. Olha o que vai acontecer lá no ano de 1990. Já começa a ter uma modificação grande na base, há uma diminuição da população mais jovem. E o que acontece? Aumenta o topo da pirâmide. Em 2000, os sinais são bem claros que a tendência se inverte. A população jovem diminui mais ainda e aumenta a população mais senil, mais idosa. Vamos lá. O que você tem que ler neste momento também e que conclusões você tira nesse instante? Há uma mudança de cultura no país. Por quê? A mulher atinge um nível de escolaridade mais alto. A partir dessa escolarização, ela também passa a tomar decisões sobre o seu corpo. Quando vai ter filho, quantos filhos ela vai ter a partir do seu orçamento. Esta independência é uma mudança cultural que precisa ser destacado e você lê isso a partir das pirâmides. Porque até então nós tínhamos um Brasil muito machista, que o homem tomava determinadas decisões, a mulher sempre estava em casa e a partir disso, e como ela não estudava, ela tinha menos poder, menos influência. E você vai notar que nos próximos anos cada vez mais será presente a mulher, não só em cargos públicos, a exemplo da nossa presidenta, o número de mulheres que ela colocou no seu ministério, isso acabou mudando a cultura, a nossa visão perante o restante da população. Então vale a pena darmos mais uma olhada na pirâmide para que você tire uma fotografia mental nisso. Vamos olhar agora todo o conjunto das 3 até a atual. Me acompanhe lá, concurseiro, concurseira. Você então vai ficar atento às bases de cada uma delas, perfeito, ao topo de cada uma delas e a nossa pirâmide atual, que tem toda esta modificação e tudo isso vai se refletir da sua base ao seu topo, a esperança de vida, onde? Na economia, na política e na cultura do povo brasileiro. De acordo com o IBGE, a partir das informações do censo, foram feitas também previsões históricas. Importantíssimo isso, concurseira, concurseiro. Claro que sempre é o IBGE que faz a coleta de dados. O IBGE é o único instituto em nosso país que tem esta autoridade para fazer a coleta. E note, ele sempre divulga os dados, dificilmente ele dá interpretações, ele deixa para que a sociedade civil organizada faça uma leitura em cima disso. Veja os seguintes dados. A taxa de mortalidade infantil até 1 ano de idade em 2011 ficou em 16,1 para cada 1.000 nascidos vivos. E a taxa de mortalidade na infância até 5 anos de idade, são coisas diferentes, ficou em 18,7 por 1.000. Isso significa o quê? Tem relação muito forte com a saúde, tanto da mulher como da população em geral. Nós podemos fazer aí uma análise desde o saneamento básico, a escolaridade da mulher, a disponibilidade de médicos que elas podem ter à sua disposição quando elas acabam engravidando e como que o Estado se comporta nesse sentido, porque a maioria acaba dependendo do quê? Sempre do serviço público para que ela tenha esta assistência. Perfeito? Então, vale ficar ligado nessa perspectiva de que se diminua ainda mais a mortalidade infantil. Tanto aquelas crianças até 1 ano de idade, que se entende que é a mortalidade infantil, e
aquela mortalidade da infância que vai até 5 anos, são coisas diferentes aí. Concurseiro, concurseira, aqui tem um ponto que eu considero extremamente importante, que eu acredito, porque ele não foi cobrado até então, eu acredito que ele venha a ser cobrado nos próximos concursos. Fique atento então a esses dados. Veja só. A partir do levantamento sobre a ocorrência de óbitos no domicílio, incluído pela primeira vez no questionário do Universo do Censo de 2010, foi possível explorar o potencial dessa informação censitária, estabelecendo cruzamentos com variáveis associadas às características do domicílio em que foi verificada a ocorrência do óbito nos últimos 12 meses. Vamos lá. Um cruzamento possível é o tipo de esgotamento sanitário. Olha que coisa que parece ser banal, né? Mas não é. Por quê? Nos domicílios com rede geral de esgoto, a taxa de mortalidade infantil foi de 14,6 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. E a taxa de mortalidade na infância, veja a diferença dos dois, de 16,8 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. Ambas abaixo da média nacional. Importante esse detalhe, concurseiro, concurseira. Nos domicílios com esgotamento por vala, popularmente a gente chama esgoto ao céu aberto, tá certo? Aquele que a gente observa e vê os dejetos ali a céu aberto, que causa mau cheiro, mosca e tudo mais. Essa taxa subiu para 21 por 1.000 e 24,8 por 1.000, respectivamente. A de 24,8 é a da taxa da infância. Olha que interessante aí. Você percebe claramente que um trabalho que é do Estado, que é proporcionar à população o esgotamento sanitário, já altera em muito a questão da mortalidade. E você vai fazer uma comparação aí. O Brasil tem uma população que tem condições de ter esgoto e a outra que não tem. E esta é a maioria. A média é de 60% da população brasileira que não tem esgotamento. Imaginou se isso fosse modificado? Imaginou se todo o esgoto chegasse à população, o tratamento da água? Pensando rapidamente aí, não é gasto do Estado você proporcionar à população esgoto. Primeiro, que para construir a canalização, você vai ter que contratar. Então já faz a economia girar. E quando essa população tiver esgoto, o que vai acontecer? Elas irão menos para os hospitais, vai ficar menos sobrecarregado os apartamentos, os quartos, as UTIs e assim por diante. Então, para o Estado é uma vantagem muito grande. E é claro que vai ser uma questão de cidadania nós cobrarmos isso dos governantes. Concluímos então, concurseiro, o seguinte: o Objetivo para o Desenvolvimento do Milênio, ou seja, ODM, isso lá para 2015 o Brasil já alcançou então, que era que nós tivéssemos apenas 19,9 mortes na infância por 1.000. Nós já atingimos, mas pensa o seguinte, este número ainda é grande. Podemos avançar e em pouco tempo atingir níveis de países chamados desenvolvidos. Resolução de questão. Concurseiro, concurseira, separei para você uma questão que tem tudo a ver com o que acabamos de falar. Claro que agora não nos interessa simplesmente a resposta, e sim o conteúdo que tem nessa questão e como que ele pode ser cobrado também em outras provas. Vamos lá? Veja o que diz o enunciado. Julgue o item a seguir acerca de aspectos econômicos e populacionais do Brasil. O fato de o Brasil possuir mais de 5.000 municípios faz com que ele seja considerado um país eminentemente urbano. A despeito deste fato, entretanto, a população brasileira se distribui de modo equilibrado entre campo e cidade.
Concurseiro, concurseira, você tinha duas opções aí para responder, certo ou errado. Se você estivesse atualizado nesse sentido, você já ia notar que tem uma contradição no enunciado. Primeiro vem a afirmação que o Brasil é um país urbano pelo número de municípios. Isso não indicaria que torna o Brasil urbano só porque ele tem mais de 5.000 municípios. E depois, na sequência, vem e diz que tem um equilíbrio entre campo e cidade. Primeiro que eu também não gosto desse termo campo. Campo eu entendo como vegetação, um tipo de vegetação, por exemplo, como tem no Rio Grande do Sul. O mais correto aí é área urbana e área rural. Então, aí está errado, perfeito? E vamos entender mais um detalhe. Hoje a população brasileira tem um desequilíbrio, a maior parte vive na área urbana, já passa de 80%. De cada 100 pessoas, 80 estão vivendo na área urbana e isso vai aumentar e muito a partir de agora. Nossa população vai se urbanizar, as cidades vão crescer, as áreas urbanas crescerão cada vez mais. Portanto, assinalamos então nessa questão a alternativa errada. Dica de estudo. Concurseiro, concurseira, eu tenho uma dica interessante de estudo. Veja só, o título do livro é A Urbanização Brasileira, do professor Milton Santos. Esse livro foi reeditado pela USP. Por que este livro é importante? Ele tem uma leitura densa, você vai gastar um tempo analisando as informações que existem aí neste livro, que trabalha com as características do crescimento urbano em nosso país. Mas ele vai dar a você uma habilidade de interpretação muito grande sobre a transformação que ocorreu no território brasileiro, principalmente no século XX. O professor Milton Santos conseguiu aí sintetizar de uma forma bastante interessante para que o leitor consiga entender o processo de urbanização e transformação econômica que o nosso país passou. Assim eu me despeço, é claro, desejando a você ótimos estudos e boa sorte na sua prova.